Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para teus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Capítulo 10. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Ramá: Sabá e Deda. Cuxi gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há o ditado: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras de Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ircala e Rezem, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade.
Misraim deu origem aos luditas, anamitas, leabitas, nafituítas, patruzitas, casluítas, dos quais descenderam os filisteus e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os sidônios, os primeiros e os hititas. Também deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos girgaceus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos amateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerá, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laza. São esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber, irmãos mais velhos de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os descendentes de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã, Cainã gerou Assalá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses descenderam de Joquitã e habitaram uma região que se estendia desde Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os filhos de Sem, segundo os seus clãs e línguas em suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com as suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Capítulo 11. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: Vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: Eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porque quanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 35 anos de idade, gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Éber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serug completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas.
Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Harã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Capítulo 12. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como o Senhor o orientara, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Iavé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abrão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegrarão. É a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha prima, para que te tratem bem por consideração a ti. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha prima, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isto que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que te alegaste, ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta, toma-a e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía.